Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário no livro dos Salmos. Nós já estamos no Salmo 131, nos resta 20 salmos para concluir esse comentário em todo o livro dos Salmos. 150 salmos, 2.461 versos. E você pode estudar mais e mais esse livro, orar essas orações, cantar esses cânticos, que são salmos maravilhosos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, estudou 20 anos o livro dos Salmos, escreveu uma obra fenomenal, um best-seller, chama Os Tesouros de Davi. Davi não é o compositor dos 150 salmos, mas compôs a maioria, 73 salmos, e um outro salmo anônimo, quem sabe também é atribuído a Davi. Então podemos dizer que Davi compôs aí a metade do livro dos Salmos, por isso Spurgeon chamou os tesouros de Davi. Orações poderosas, confissões maravilhosas, revela a grandeza, a benignidade de Deus, não é? Ao pedido da misericórdia de Deus. Tudo isso encontramos no livro dos Salmos, sem contar que muitos salmos são proféticos e podemos ver Jesus no livro dos Salmos. Os Salmos é o livro mais cotado no Novo Testamento. Existem 186 referências do livro dos Salmos. O segundo livro mais cotado, Deuteronômio, com menos de 100 do que os Salmos, né? Ele tem 82 referências, e depois o profeta Isaías em torno de 67 a 70 referências no livro dos Salmos, no livro no Novo Testamento. Se nós juntar Salmos, Deuteronômio e Isaías, são mais 300 referências, sendo que 186 vem do livro dos Salmos. Salmo de número 131, salmo relativamente curto, não é? Só tem apenas 3 versos. Salmo 133 é outro salmo curto, bem conhecido, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo aqui, 131, é um salmo que mostra a humildade do salmista. É também um salmo de Davi, cântico dos degraus Davi. Esses salmos e cântico dos degraus fazem parte dos cânticos de peregrinação, quando o povo andavam e iam a Jerusalém para as festas. 3 festas ao ano era muito importante: a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então o povo que já morava em Jerusalém estava ali, mas Jerusalém era mais cheia nessas épocas que o povo vinha peregrinando. E no meio dessas peregrinações eles vinham cantando pelo caminho esses salmos, pedindo que Deus os guardasse. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, pedindo ajuda, bênção de Deus sobre suas famílias. E mesmo entrando na cidade e no templo, eles entravam cantando. Alguns chegam a dizer que o cântico dos degraus é que havia degraus no templo, e conforme eles iam subindo esses degraus, eles iam entoando esses salmos. Aqui, nós depois de ver o 130, que é um salmo penitencial de confissão, que é necessário para todo aquele que vai adorar a Deus, peça perdão de seus pecados. Nós falamos, Salmo 130, que o pecado não afeta só o indivíduo, mas toda uma comunidade, não é? Então, eles pediam perdão para entrar na presença do Deus Santo, perdoados, confiados na sua misericórdia. Salmo de número 131, esse é um salmo de confiança no Senhor e apresenta um modelo ideal da alma diante de Deus, uma alma calada, uma alma sossegada na presença de Deus. Vamos ver esse salmo. Começa assim: Senhor, o meu coração não se elevou. Aqui no sentido não é se elevar para adorar a Deus, mas não se exaltou, um coração soberbo, conforme nós vimos no Salmo 101, verso 4, fala do coração
perverso, e no 105, Salmo 101, verso 5, os coração soberbo. Então diz, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes assuntos, ou seja, se exaltou em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Às vezes a gente tem que conhecer o nosso limite, não é? Tem gente que quer falar de coisas que não entende, e isso é um problema, não é? Nós temos que conhecer o nosso limite. Nós estamos aqui comentando esse livro, mas claro, não sabemos tudo, estamos ajudando as pessoas que têm um conhecimento talvez ainda iniciais nas escrituras, que elas tenham um conhecimento um pouquinho mais. Mas claro que há muita gente que sabe muito mais do que nós, não é? E há pastores até que sabem muito mais do que eu sei, grandes comentaristas você pode ler. Então, note que a gente tem que se aproximar, principalmente da palavra de Deus, com humildade, porque ninguém sabe tudo, não é? E há coisas na Bíblia que são enigmas, mistérios. Eu li há um pouco um comentário que dizia que a Bíblia é como combinações de um cofre, que você vai abrindo uma porta e outra, e Deus, claro, vai abrindo. Por isso que o Salmo 119, verso 18, diz, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Que oração linda nós podemos fazer. Desvenda, tira a venda dos meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O Salmo 131 mostra essa humildade. Senhor, o meu coração não se elevou, não se tornou soberbo, nem meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes assuntos. Não é? Tem gente que quer exercitar em grandes assuntos e mal entende os básicos. Nem me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. É bom conhecer o nosso limite, não é? De certo, fiz calar e sossegar minha alma. Então, fiz a minha alma calar, sossegar. Às vezes a alma indaga, a alma se perturba. O Salmo 42 diz, porque minha alma se perturba em mim, não é? E tem até um hino da nossa harpa, né? Porque te abates, ó minha alma, não é? Te perturbas dentro de mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança. Jesus usou isso dizendo, quem não se fizer como criança não pode entrar no reino de Deus. A criança tem uma alma tranquila, sossegada. Eu sei que tem algumas crianças perturbadas aí, mas a maioria das crianças tem uma alma tranquila, sossegada, principalmente a criança de colo, né? Criança pequenininha. Não estamos falando de meninos agitados, mas de criança, porque de certo fiz calar e sossegar a minha alma como qual criança desmamada para com a sua mãe. Está vendo a criança que ainda mama? Qual criança desmamada para com a sua mãe? A criança, depois que acaba de desmamar, está tranquila, calma, não é? Antes de mamar, a criança chora, está agitada porque está com fome. Mas depois que ela acabou de mamar, por isso que o salmista usa a expressão, a criança desmamada, tranquilidade. Que a nossa alma possa ser tranquila, como uma criança desmamada, não é? Olha que lindo o verso 2. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada. Acabou de desmamar para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Tal é a minha alma para comigo. E aí de novo, espere Israel no Senhor. A esperança de Israel está no Senhor e a nossa esperança deve estar no Senhor. Desde agora e para sempre. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo fala da virtude no coração, não é? O coração é um dos temas do livro dos Salmos. Salmo 57, verso 7 e Salmo 108, verso 1 diz, preparado está o meu coração. Salmo 73, verso 13 diz, tenho purificado o meu coração. Salmo 84, 2, o meu coração clama pelo Deus vivo. Salmo 86, verso 11 diz,
une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 131, meu coração não se elevou, não se tornou soberbo. Salmo 141, 4, não inclines o meu coração para o mal. Salmo de número 101, verso 2, diz que o meu coração é sincero. Salmo de número 101, verso 4, fala do coração perverso. Salmo 101, verso 5, fala do coração soberbo. Salmo 19, 8, fala do coração alegre. Salmo 24, verso 4, fala do coração puro. Salmo de número 51, 17, fala do coração quebrantado e contrito. Quantos temas do coração nós encontramos, não é? Nós vemos no Salmo 131, também verso 2, 3 coisas perfeitas. Uma humildade perfeita. Fiz acalmar a minha alma com a criança desmamada. Uma dependência perfeita. Imagina uma criança desmamada que aguarda na mãe, que o amamenta e depois está totalmente dependente. E uma esperança perfeita, não é? No verso 3, espera Israel no Senhor. Humildade perfeita, como de uma criança, dependência perfeita, como da criança, e esperança perfeita. Espera Israel no Senhor. Vamos para o Salmo 132, diz que é outro salmo, que mostra, atribui-se a Davi também esse salmo, apesar de a epígrafe apresentá-lo como anônima, mas a epígrafe aqui da minha Bíblia diz o zelo de Davi pelo templo e pela arca e as promessas feitas por Deus. Salmo de número 132, o tema desse salmo é régio, tem a ver com a aliança de Deus e com a casa de Davi, segundo Samuel 7, do verso 4 ao 15, para estabelecer a dinastia pelo bem do povo e finalmente pelo bem do mundo, que o descendente de Davi, o filho de Davi, o Cristo, viria. A maior parte do salmo, no Salmo 132, expressa confiança nessas promessas. Os períodos são para que Deus execute o seu propósito, de acordo com o verso 1, verso 8, verso 9. Como um cântico de peregrinação, esse salmo relembra como a dinastia de Davi deve garantir a estabilidade do reino, especialmente a de Jerusalém, conforme o Salmo 122. Na época em que o Saltério foi editado, a inclusão desse salmo nessa coleção mostra a fé dos editores de que no tempo devido, Deus renovará a linhagem davídica, verso 11 a 12. Dos salmos de peregrinação, dos 130 a 134, o Salmo 132 é o maior deles. Muitos desses salmos só têm 5 versos, 8 versos, os menores como 131, que só tem 3 versos, e o 133, 3 versos. Esse Salmo 132 possui 18 versos, né? 133 e 134 são pequenos, apenas 3 versos. Então, do Salmo 120 ao 134, o 132 é o maior deles e mostra uma promessa antiga, né? Vamos meditar nesse salmo. Diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi. Olha só, pede que Deus se lembre de Davi e de todas as suas aflições. Davi passou várias aflições, não é? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entraria na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não é? As promessas que Davi fez e os votos que Davi fez, que não entraria na tenda em que habito, nem subiria ao leito que durmo, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras,
enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Esse salmo revela aquele desejo que Davi tinha de construir uma casa ao Senhor, de construir uma morada para o Deus Israel, e ele queria que essa morada fosse em Jerusalém. Então ele fez esse voto, que ele não entraria na tenda em que ele habitaria, nem subiria ao leito em que dormiria, nem daria sono aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras, enquanto não achasse lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Até Davi trouxe a arca para a cidade de Sião, Jerusalém, armou uma tenda ali, mas o que ele queria, na verdade, era construir uma casa a Deus. Só que não lhe foi permitido, né? O profeta diz que Deus, o filho dele iria construir. Em Crônicas diz que a razão que ele não pôde construir, por causa de que ele foi um homem de sangue, derramou muito sangue. E verso de número 6, eis que ouvimos falar da arca em Efrata. Aqui está mencionando a arca de Deus, que o Davi teve o cuidado de trazer para Sião. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e achamos no campo do bosque o desejo de trazer a arca do Senhor para ali estar em Jerusalém. Entraremos nos seus tabernáculos, e aqui é o tempo que Davi trouxe a arca e colocou numa tenda, chamada também tabernáculo, prostrar-me-emos ante o escabelo de seus pés, o ato de adorar a Deus prostrado. Verso 8, levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Certamente o salmo pode ter sido composto quando Davi trazia a arca para Jerusalém. Levante, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, que tenha sacerdotes justos, e alegre-se os teus santos, se alegrem na presença de Deus. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Não faças virar o rosto do teu ungido, por amor de Davi. O Senhor jurou a Davi, e aqui lembra do concerto, o Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. Aqui fala do verdadeiro descendente de Davi, de como Deus permaneceria com essa dinastia davídica até o Cristo, da qual reinaria o filho de Davi, que se assentaria sobre o trono do reinado, para reinar justamente, não só pelo bem de Israel, mas o bem de toda a humanidade. Verso 12, se os teus filhos guardarem o meu concerto, e essa bênção estava associada aos filhos de Davi, a descendência de Davi guardar o concerto, e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Note como era importante a descendência guardar o concerto, os testemunhos, os mandamentos de Deus. Infelizmente, nem todos os descendentes de Davi fizeram isso, não é? Mas nós tivemos alguns reis bons, como o rei Asa, como o rei Josafá, como o rei Ezequias, como o rei Josias, como o rei Joás. Não é? Esses foram os melhores reis da dinastia de Davi. Asa, Josafá, Joás, Ezequias e o último rei dessa descendência que trouxe avivamentos e concertos e destruiu os ídolos, Josias. Esses 5 reis, não é? Salomão também foi bom nos seus primeiros 20 anos, mas depois Salomão permitiu que as suas mulheres o corrompessem o coração. Então nós temos na dinastia davídica, claro, Davi primeiro, Salomão no início do seu reinado, Roboão foi uma tristeza, né? Aí nós temos o rei Asa, que reinou quase 41 anos,
depois Josafá, que reinou em torno de 25 anos, o rei Joás, o rei Ezequias, que fez muitas construções, e finalmente o rei Josias. Essa dinastia Davi, nós temos aí 7 reis bons, e claro, o Cristo que depois veio. Verso 13, outra vez de Sião. Os salmos de peregrinação falam muito de Sião, porque o Senhor elegeu a Sião. Sião foi a cidade escolhida, não é? A cidade de Davi. O Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, vamos ver o que o Senhor disse, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Davi conseguiu trazer a arca e também a promessa de Deus habitar em Sião. Diz que o Cristo reinará da cidade de Sião, o trono dele estará firme, e o Salmo 132 mostra isso, verso 11 e 12, acerca do descendente de Davi e o seu trono na cidade de Sião, verso 14, esse é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. A promessa de haver abundância de pão para os necessitados desde Sião. Verso 16, olha que coisa linda. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Interessante, no verso 9, fala sacerdotes vestidos de justiça e alegram-se os seus santos. Verso 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes, vestidos de justiça, vestidos de salvação, e os seus santos rejubilarão. Verso 17, ali farei brotar a força de Davi. Ali em Sião farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Né? Diz que a lâmpada de Davi nunca se apagaria. Lâmpada, normalmente, para se acender, usava-se óleo. E fala da unção. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Sempre brilhará a luz em Sião. E aqui fala de outra veste. Né? Verso 9. Os sacerdotes vestidos de justiça. Verso de número 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os santos rejubilarão. No verso 9, quando os sacerdotes são vestidos de justiça, alegra-se os santos. No verso 16, quando os sacerdotes são vestidos de salvação, os seus santos rejubilam. Ou seja, primeiro alegram e depois rejubilam. Não é? E no verso 18, vestirei os seus inimigos de confusão. A confusão de rosto nos Salmos pertence aos inimigos. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Ou seja, a coroa do rei florescerá. Não é? Florescerá a sua coroa e os inimigos vestidos de confusão. Sacerdotes vestidos de justiça, sacerdotes vestidos de salvação, inimigos vestidos de confusão, mas sobre ele florescerá sua coroa. Verso 18. Coisas de Deus, no Salmo 132. Vamos ver aqui 15 coisas de Deus nesse Salmo. Verso 1, lembra-te, Senhor. Primeiro, sua lembrança. Verso 2 e 8, seu poder. Verso 5 e 13, sua morada. Verso 7, seus tabernáculos. Verso 8, sua arca. Verso 9, seus sacerdotes. E ainda no verso 9, seus santos. Verso 10, seu servo. Verso 11, seu juramento. Verso 12, sua aliança. Verso 12 ainda, seus testemunhos. Verso 13, sua escolha. Verso 14, seu repouso. Verso 15, 17, sua provisão.
e verso 18, sua vitória. 15 coisas de Deus: sua lembrança, seu poder, sua morada, seus tabernáculos, sua arca, seus sacerdotes, seus santos, seus servos, seu juramento, sua aliança, seus testemunhos, sua escolha, seu repouso, sua provisão, sua vitória. Que a vitória também seja sua e minha, pelo Senhor nosso Deus. Muito bem, agora o Salmo 133, esse é outro salmo atribuído a Davi, que é o Cântico dos Degraus de Davi, que fala do amor fraternal, da união que deve haver entre irmãos. Numa igreja é bom que haja união. Jesus também orou no João 17 para que todos fôssemos um. E olha só o Salmo 133. Esse salmo é bem conhecido, há salmos bem conhecidos, né? O 23, 91 e 133. Esses são salmos bem citados no meio evangélico. Há vários salmos, né? Mas os mais conhecidos, 23, 91 e 133. Diz, é um verso, é pequeno, 3 versos. Esse salmo, como o 134 também, e o 131, nós temos salmos pequenos. O menor de todos é o 117, que só tem 2 versos, e o maior é o 119. O Salmo 119 é tão grande, com seus 176 versos, que ele é maior do que 27 livros do Novo Testamento em termos, 27 não só do Novo, do Antigo também, de toda a Bíblia. Salmo em número de versos, o Salmo 119, com seus 176 versos, é maior do que 27 livros de toda a Bíblia. Não é? Por exemplo, a carta aos Efésios, ela em versos, estamos falando, ela tem 155 versos. O Salmo 119 possui 176 versos. Então, em número de versos, é maior do que a carta aos Efésios. Porém, em número de palavras, a carta de Efésios é maior que o Salmo 119, porque há muitos versos do Salmo 119, só tem 2 linhas, enquanto alguns versos do livro de Efésios, apesar de ter menos versos, né, 155 do que 176, alguns versos têm 4 ou 5 linhas. A mesma coisa acontece com a carta aos Gálatas. Em número de versos, 149 versos, menos do que o Salmo 119. Mas em termos de linhas, esses versos, então, há 5 livros, Efésios, Gálatas, que apesar de ser menor do que o livro de Amós também, apesar de ser menor em número de versos, esses livros, eles chegam a ser maior em número de palavras. Mas 27 livros do Antigo e Novo Testamento da Bíblia são menores do que o Salmo 119. Por exemplo, a carta de Judas só tem 25 versos, Salmo 119 tem 176. 3 João, 15 versos. 2 João, 13 versos. 1 João, 105 versos. E, se nós juntarmos as 3 cartas de João em número de versos, dá 158 versos. Salmo 119 tem 176 versos. Né? Pedro, 1 Pedro, 105 versos, 2 Pedro, 61. As 2 cartas de Pedro juntas têm 166 versos. O Salmo 119 tem 176 versos. Tiago, 108 versos, Salmo 119, 176. Carta de Filemão, só 25 versos, Salmo 119, 176. Então, o Salmo 119 ganha em tamanho a 27 livros da Bíblia, que nós estamos falando, mas, por exemplo, o livro de Malaquias só tem 55 versos. Salmo 119, 176. Ageu, 38 versos. Sofonias, 53. Abacuque, 56. Naum, 47. Jonas, 48 versos. Salmo 119, 176. Amós,
146, Joel 13, 73, Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, só tem 21 versos. Salmo 119 é maior em número de versos do que 27 livros dos 66 da Bíblia. Note só a grandeza do Salmo 119. Mas, Salmo 117, só 2, Salmo 131, 133, 134, apenas 3 versos. Mas vamos ver esse salmo muito conhecido, Salmo 133, tão conhecido quanto o 23 e o 91. Esse salmo de sabedoria celebra a beleza dos irmãos, da unidade, da irmandade. Aqui, claro que se refere aos irmãos de Israel, que habitam juntos, e faz isso com duas símiles bem vividas, que descreve a bênção de Israel, permanecer fiel ao seu chamado, quanto os irmãos vivem em unidade. Esse salmo celebra a excelência da união e do amor fraternal. É um salmo que mostra esse amor, não é? Começa dizendo quão bom e quão suave é. Diz aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que haja união entre os irmãos, que os irmãos vivam nessa união. E diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aqui lembra da consagração de Arão e seus filhos, Levítico 8. Mas aqui nós podemos concentrar mesmo em Arão, não é? É como o óleo da unção, e que desce sobre a barba de Arão, a barba, e que desce a orla das suas vestes. A unção não era um pouquinho de óleo, hoje quando a gente unge, né, bota um pouquinho. Eles derramavam o vidro de óleo, então caía na cabeça, descia pela barba, ia descendo, preenchia as vestes de Arão. E era essa união é gostosa, como aquela unção que descia pela cabeça, barba abaixo e até as vestes do sacerdote. E compara então essa união com a unção e como o orvalho do Hermon, o orvalho que cai à noite no Hermon e que desce sobre os montes de Sião. Então do Monte Hermon vinha descendo aquele orvalho e sobre os montes de Sião. Interessante que o Hermon é bem distante de Sião, fica lá perto da Síria, nos montes Golã, enquanto que o Monte Sião está em Jerusalém, não é? Mas era como o orvalho que descia no Hermon e também vinha sobre o Monte Sião. Lembra que nós falamos que os salmos de peregrinação falam muito sobre Sião, não é? Todos eles quase que apontam Sião, um ou outro que não menciona Sião. E o Salmo 133, não é exceção, menciona Monte Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quero te dar também uma ideia do Salmo 133, verso 1, união. Verso 2, unção. Verso 3, bênção. Interessante. Não há bênção se não houver união. Não há bênção se não houver unção. Então, para que haja bênção, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre, é necessário que haja união. A pior coisa que tem é quando uma igreja não há união. Isso aconteceu na igreja de Coríntios. Uns diziam que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. E tinha um grupo que parecia que era espiritual, que dizia que era de Cristo. Esse é o pior de todos, porque aqueles que dizem que são de Cristo, na verdade não querem obedecer pastor, nenhuma autoridade humana. Eu respeito, eu obedeço a Cristo, como essa desculpa para desobedecer o pastor. Esse é o grupo mais rebelde que tem, aqueles, eu sou dirigido pelo Espírito, mas não obedece pastor, não é? Não. Diz, eu sou de Cristo. Era o que acontecia. E Paulo disse aos coríntios que ele não pôde falar como espirituais, mas como carnais, que havia divisão, onde a facção, a divisão, confusão, que era o que acontecia em Coríntios, ali não está a bênção. E o diabo sabe disso e gosta de promover divisão
no corpo de Cristo. Nós somos chamados a viver em união. Cristo orou isso em João 17, para que todos sejam um. O Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é em união, tem crente que quer enfincar unha no outro. Não, que os crentes vivam em união. Da união vem a unção, verso 2. Da unção vem a bênção. União, unção, bênção, verso 3. E a vida para sempre. Não é? Aqui, uma análise nesse Salmo 133, fala da importância da união fraternal. É bom, verso 1. É suave, verso 1. A preciosidade dessa união é como o óleo da unção, verso 2. A rota da união vai da cabeça, começa na cabeça, ó, na mente, aos pés, né? Cabeça, união, a mente, liderança, vai até os pés, aonde todos vamos, né? E passando pela barba de Arão. A influência da união envolve as vestes. Nós estamos vestidos de vestes de união ungida. O efeito da união é como o orvalho de Hermon. E os resultados é a vida e a bênção para sempre. Amém? Que Salmo 133, com apenas 3 versos, mas uma lição maravilhosa, que nós possamos celebrar a excelência desse amor fraternal. E eu fico imaginando, conforme eles peregrinavam, iam adorar juntos, que era todo o povo junto, para a Páscoa, para o tabernáculo, para a festa do Pentecostes, para a festa dos tabernáculos, eles queriam cantar e celebrar essa união. Vamos para o Salmo 134, é um salmo também curto, que faz uma exortação a bendizer o Senhor, não é? Outro cântico de degraus, da bênção, não é? Diga, Salmo 134 começa com bendigam ao Senhor. Esse último cântico da peregrinação que encerra do Salmo 120 ao 134 está voltado para uma ocasião litúrgica, talvez a abertura ou encerramento de uma festa ou de um festival, o encerramento de uma festa ou de um festival, dependendo da identidade dos servos do Senhor, e pela interpretação defendida aqui, ela servirá bem ao encerramento de um culto de adoração. Então aqui encerrava, né, a peregrinação, mas as festas também. Diz assim, eis que bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor. Todos os servos do Senhor devem bendizê-lo. Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Assistiam, não é só assistir o culto, mas assistiam servindo de assistência, trabalhando também na casa do Senhor, assistindo. Tinha os porteiros, tinha aqueles que acendiam as luzes do tabernáculo, tinha aqueles que cantavam, todos os que assistiam. Então, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites, né? Alguns acham aqui a razão para o culto à noite, não é? Mas nós podemos cultuar a Deus de manhã, à noite, devemos cultuar a Deus todo o tempo, né? Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Falando de noite, não é? Existem algumas noites terríveis. Por exemplo, a noite do pecado. Existe a noite da queda, Gênesis 3. A noite da rebelião. A noite da derrota. A noite da enfermidade. A noite da tristeza. A noite da deserção, onde somos abandonados. A noite da morte. Mas aqui, o bom é cultuar a Deus
nessa noite. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Note que não é uma noite, é todas, não é? A igreja primitiva reunia todos os dias. Tem gente que fica discutindo se deve adorar a Deus no sábado ou no domingo. Na verdade, faz como a igreja primitiva que reunia todos os dias. É melhor. Aí a gente não faz exceção de dias, sábado, domingo, não é? Mas devemos adorar a Deus sempre, todas as noites. Levantai as mãos no santuário. Paulo diz, quero que todos os homens, em todos os lugares, levantem mãos santas. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O ato de levantar as mãos indica mãos santas, indica também redenção, ou se render ao Senhor, não é? Quando o assaltante vai assaltar, diz mãos ao alto, e a gente põe. Aí fica mais ou menos imóvel. Então o ato de se render ao Senhor. Deus não está assaltando ninguém, Deus quer que nós nos rendamos a Ele, não é? Uma entrega total das minhas mãos para que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Levantai as mãos no santuário e bendizei o Senhor. Olha a forma de cultuar. Assistir na casa do Senhor à noite, levantar as mãos aos céus, bendizer ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, o Criador que fez o céu e a terra, merece a nossa adoração. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Esses salmos de peregrinação celebram Sião, não é? Quantos, 122, 125, 126, 128, 129, todos mencionam Sião. 133, 134 encerra que o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor, o Criador que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião, o local do seu repouso, como diz no Salmo 132, desde Sião, não é? Salmo 134, 3, termina com a expressão desde Sião, diz no Salmo 20, verso 2, Deus te envia socorro desde o seu santuário. No Salmo 50, verso 2, diz, Deus resplandece desde Sião, como termina o Salmo 134, 3. Deus enviará o seu cetro da sua fortaleza desde Sião, Salmo 110, verso 2. O Senhor te abençoará desde Sião, Salmo 128, verso 5. Te abençoe desde Sião, Salmo 134, 3. E bendito seja o Senhor desde Sião, no Salmo 135, que é esse último salmo que nós vamos ver, verso de número 21, que é como termina o Salmo 135. Os salmos de peregrinação acabam no 134. Nós vamos ver agora o Salmo 135 para completar mais um salmo. Um salmo de aleluia, não é? Um salmo de louvor que começa com a palavra louvai. Que Deus é louvado, aqui no Salmo 135, já acabaram os de peregrinação, mas aqui Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça, e também menciona a vaidade dos ídolos, como no Salmo 115. Esse hino chama o povo de Deus a louvá-lo, pelo seu poder majestoso, demonstrado por meio de seus feitos em favor de Israel. Cada geração que canta isso deve fortalecer sua fé e lealdade ao Senhor e aprofundar sua gratidão a Ele pelos privilégios recebidos. Um efeito secundário deve ser a compaixão crescente pelos gentios que sofrem por adorar ídolos sem vida, ídolos que não têm vida, não tem espírito no ídolo, como o Salmo 115 diz. Muitas frases nesse salmo se assemelham às frases encontradas em outras passagens do Antigo Testamento, como mostra a referência cruzada. Isso pode significar que o autor do salmo usou esses outros textos como suas fontes. Isso também pode significar que esses salmos e alguns dos outros textos usaram frases e ideias
de uma fonte comum. Para quem estuda crítica, né, textual ou crítica da fonte, pode encontrar nisso. O Salmo não diz o nome do seu autor, é um do Salmo anônimo, nem esclarece se a casa do Senhor, verso 2, é o primeiro ou o segundo templo após o exílio. O cântico atende às necessidades do povo de Deus a todos os tempos, a fim de renovar sua fé e sua gratidão a Deus. Amém? Vamos então ao estudo desse salmo de número 135. Diz assim: louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor é louvar o seu nome. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. É um salmo de louvor que nos convida a louvar ao Senhor, louvar o seu nome e louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor. Note como tem uma similaridade com o Salmo 134. Vós que assistis na casa do Senhor. No caso do Salmo 134, na casa do Senhor todas as noites. Aqui vós que assistis na casa do Senhor, nos atos